Gente, hoje eu vou passar uma tarde maravilhosa com essa mulher linda de viver. Ela que já foi repórter, apresentadora. Dá um close na Mariana Ferrão. Obrigada que linda! pelo convite. Pessoalmente é mais bonita ainda. Você também, muito mais. E hoje quer dizer que mudou tudo, Mariana? Hoje está com uma vida mais equilibrada, que você está na frente do Soul... Como que é esse projeto agora? Soul Me. Soul Me. O que é o Soul Me? Soul Me é uma empresa que tem o propósito de transformar a vida das pessoas. A gente trabalha com informação, mas informação para gerar transformação. Transformação do ponto de vista de saúde, com mais qualidade de vida e uma vida mais centrada naquilo que a gente é, na nossa essência. E a gente faz isso com as pessoas. Faz as pessoas descobrirem a essência delas. Você é de São Paulo, Mariana? Sou de São Paulo, nasci aqui, no bairro do Brooklyn. Fui criada em São Paulo, nunca saí de São Paulo. Paulistana da Gema mesmo. Paulistana da Gema. E desde o princípio, assim, desde criança, você sempre pensou assim, ser jornalista? O que você... Porque parece que você meio que pegava, meio que fingia que trabalhava no rádio, essa coisa meio de... Então, é muito engraçado isso, porque assim, eu não me levava a sério essas brincadeiras. Eu brincava de fazer programa no rádio, mas eu tinha esquecido completamente disso na época que eu prestei vestibular. Então, quando você pensou em fazer faculdade de jornalismo, até as pessoas falavam assim, mas por que você não vai fazer outra coisa? Até te criticavam também, né, por você Muita gente ter escolhido a sua profissão. Muita gente me criticou, porque falavam assim, ai, que desperdício você ser jornalista, você deveria ser médica, você deveria ser engenheira. Eu sempre fui boa aluna. Então, eu acho que as pessoas têm essa coisa, né? Quem é boa aluna vai fazer engenharia, quem é boa aluna vai fazer medicina. Né? Para que desperdiçar? E desde o princípio, desde uma novinha, você sempre teve muito interesse em leitura, parece que você ia num sebo, né? Me conta essa história, pequenininha. Então, você tinha uma amizade com o dono do sebo Pois ali? Abri um sebo pertinho da minha casa, na esquina de casa, quando eu tinha mais ou menos de 11 para 12 anos. E eu passava as tardes lá conversando com o dono desse sebo sobre literatura, sobre Machado de Assis, sobre Carlos Drummond de Andrade, Fernando Pessoa. E foi por causa desse cara que eu comecei a meditar na vida, que foi muito louco, porque ele me entregou um belo dia um livro e me disse assim, olha, esse livro é sua cara. E qual que era o título desse livro? O livro chamava Visualização Criativa e eu não tinha a menor ideia do que era aquilo, visualização criativa. Quando eu cheguei em casa, como toda criança curiosa, comecei a ler. Falei, bom, já que ele me disse que o livro é minha cara e eu adorava o dono do sebo, falei, vou ler o livro. E comecei a perceber que o livro tinha alguns exercícios. E comecei a fazer os exercícios do livro. E num desses exercícios, eu simplesmente entrei no que as pessoas falam estado alfa, assim. E foi então que eu comecei a perceber que a meditação, ela não tem nada a ver com a nossa vontade de controlar o mundo, né? Porque a gente quer controlar tudo. E a meditação tem muito mais a ver com entrega do que com controle. Foi o maior presente que eu acho que eu ganhei na minha vida, foi esse livro. Meu Deus! E na balada você já meditou, já? Me conta essa história que eu pesquisei na balada, a sua vida. Eu meditei. Eu puxei a sua capivara. Gente, como pra pegar o gatinho da festa. Me conta isso. Essa história é muito boa, porque esse livro tinha uma meditação chamada Técnica da Bolha Cor-de-Rosa. Você cria uma imaginação daquilo que você quer, com a maior parte, assim, com o máximo de detalhes possível, e você coloca tudo dentro de uma bolha cor-de-rosa. E aí a meditação diz, você joga essa bolha cor-de-rosa pro universo e deixa que o universo faz o resto. E nessa brincadeira eu falei para as minhas amigas, falei, gente, a gente vai pra balada, o que vocês acham de a gente fazer essa técnica de meditação? E cada uma colocou um gatinho na bolha cor-de-rosa e jogamos pro universo, e naquela balada especificamente todo mundo ficou com quem queria. E funcionou. Aí todo mundo, meu Deus, o que é essa técnica? Funcionou. Gente, porque a pessoa já fez aqueles negócios do copo, tudo o seu negócio foi diferente, o negócio. Cara, mas sabe que eu fazia brincadeira do copo também? Muito. Fazia muito brincadeira do copo. Fazia. Na verdade, eu tive uma experiência muito impressionante na minha vida de 11 para 12 anos, que eu vi a minha avó morta. Como assim? E ela era a pessoa que eu mais amava na vida. Assim, foi uma experiência bem impressionante pra mim. Você viu ela morta antes dela morrer? Não, antes dela morrer. Antes dela morrer? É. E isso pra mim, assim, pra mim foi esquisito, porque eu não tinha com quem falar sobre isso. Eu tinha um cachorro nessa época que chamava Juma, por causa da novela do Pantanal. E uma linda, já deu entrevista aqui do Sensacional, uma graça. Muitas histórias boas. Muitas, né? E aí a Juma fazia as necessidades dela no meu banheiro. Então tinha um jornal que ficava sempre ali. E eu sentei para ir ao banheiro. Quando eu olhei a capa do jornal que estava no chão do banheiro, eu vi a minha avó morta, com uma explosão na cabeça. Uma foto dela com uma explosão na cabeça. Ela morreu 3 meses depois. E ela teve um AVC hemorrágico, ou seja, uma explosão na cabeça.
E eu passei 30 anos sem contar essa história pra ninguém. Porque a morte dá uma estranheza, assim, é algo que a gente não conhece, né? Então, mas por outro lado, é a única certeza que a gente tem na vida, né? Exatamente. É a certeza da vida e por isso que eu vou fazer uma brincadeira com você agora sobre os oráculos, já que você gosta muito desse universo, oráculos das deusas. Maravilhoso! Tá? É o seguinte, tem várias cartinhas aqui e tem temas que tem a ver com a sua vida, né? E tal. E aí você vai escolher um tema que a gente vai começar a falar primeiro. Posso olhar ou você vai olhar? Deixa eu olhar. Dança. Uau, que máximo! Nosso oráculo sensacional, o seu oráculo das deusas, o meu é sensacional. Maravilhoso, oráculo sensacional. Depois eu quero esse oráculo sensacional, porque eu vou usar também ele, porque eu uso vários oráculos. Esse é o da dança, a gente vai falar sobre dança. Como que foi participar do Dança dos Famosos? Porque parece que você já meio que gostava ali, olhava, você tinha uma empatia muito grande, assim, pela Dança dos Famosos. Parece que até uma vez você pediu nos bastidores lá, me coloca, aí você levou até um esporro do seu diretor, não foi? Era meu sonho participar da Dança dos Famosos. Na verdade, quando eu pedi para ser jurada da Dança dos Famosos, porque eu não tinha nem coragem de participar, de pedir para participar. Eu pedi para ser jurada. E aí levei uma bronca do diretor de jornalismo, tipo, você fica se oferecendo para ser jurada. Eu falei, gente, mas eu adoro um programa da casa, por que eu não posso me oferecer para fazer? Sim. Mas no final aconteceu que eu fui convidada para ser participante. E aí eu fiquei muito feliz, assim. Você já pensou na mentalização ali, no momento que você foi participar? Imagina, visualizava super, assim, como seriam as apresentações, como seria a minha relação com o meu parceiro. E eu não podia imaginar que, na verdade, eu ia ter uma grande dificuldade nessa relação. Porque foi uma relação bem difícil, assim. Conturbada? Conturbada. Parece que não rolou química ali de cara, né? De cara não rolou. E aí você se machucou também, teve essa coisa. E aí eu me machuquei. Que ele queria, acho que você fizesse uns negócios diferentes lá, você meio que não topou, aí você acabou se machucando, não foi? Foi, assim, teve um ensaio que foi bem complexo, assim, que ele queria fazer uma pegada, que é aquela coisa que joga a dama pra cima e tal, não sei o quê. E aí eu falei, cara, eu não tô preparada para fazer isso. Mas eu acho que tinha também uma vontade, óbvia, também era minha vontade, de impressionar o diretor, o diretor do quadro, o diretor da dança, o Silvão. E aí ele fez no ensaio a pegada sem eu estar preparada. E claro que meu corpo ficou super tenso e aí eu tive uma lesão muito feia no quadril. E você teve que ficar afastada, né, do programa, né? Fui pra repescagem. Foi um período bem difícil, assim, dessa fase da minha vida, porque eu acho que quando você faz algo assim, você entra num clima que a última coisa que você quer é ficar longe. Eu lembro que a Dani Calabresa tinha ficado uma semana pensando se ela ia ficar afastada ou não, porque ela descobriu uma pedra no rim, e eu me coloquei no lugar dela e falei assim, cara, assim, qualquer coisa poderia acontecer nessa fase, mas menos ficar afastada durante uma semana, porque era muito gostoso ensaiar, era muito gostoso se apresentar, era muito gostoso participar daquilo. E aí, no final das contas, ela acabou não se afastando, porque deu conta de fazer, de voltar, e eu me afastei, assim, e foi bem difícil não dançar. Você fez até um vídeo, né, Má? E naquele momento que eu fiz aquele vídeo, foi um momento em que eu realmente estava muito machucada fisicamente. Não ficou com vontade de estrangular o professor? Tipo, Lazarento, você me ferrou meu quadril, agora como é que eu vou ficar torta agora? Algumas vezes, mas depois passou e a gente virou super amigo. Até agora a gente está ensaiando um tango juntos. Olha! Porque eu fiz um vídeo no YouTube contando da experiência na Dança dos Famosos. E falei assim, olha, se esse vídeo tiver 20 mil likes, a gente vai fazer o tango que a gente não fez. E aí teve mais de 50 mil, então a gente está ensaiando um tango. Então você está ensaiando. Então vocês estão, assim, bem amiguinhos agora. Super, a gente ficou muito próximo. Ai, ele, a família, a mulher, a esposa. Deu pra reverter isso, então. Muito, e foi muito legal. E na verdade eu entendi que o propósito de estar na dança, na verdade, na minha vida, foi justamente ressignificar essa relação. Se colocar mais no lugar do outro, entender que as pessoas são diferentes e que elas têm pontos de vista diferentes e que eles podem ser complementares. Que legal. Mais uma. Vamos ver. Uau, TV, ó, tá tudo interligado aqui, né? TV. Como que foi pra você, de repente, assim, aquela menina, né, que brincava no rádio, de repente tá na TV, assim? Como que foi essa descoberta para você? Porque você, parece que você chegou, quando você foi trabalhar na TV, você tem que fazer teste, essa coisa de ter que ser, para ser aprovada, você tem que passar por tudo isso, tudo. Foi complicado para você lidar com tudo isso? Então, foi engraçado como a Globo entrou na minha vida e como a TV entrou na minha vida, porque eu era estudante de jornalismo e eu estava de férias. E aí meu pai me ligou, falou, Mari, chegou uma carta aqui da faculdade te convidando para fazer uma prova de estágio na Globo.
E aí, parece que a prova é tal dia. Eu falei, pai, beleza. Quando eu chegar de férias, eu vejo isso aí. Ele, não. Eu fiz a inscrição para você, e se você quiser, você vai ter que voltar antes das suas férias para fazer a inscrição. E aí eu vim fazer a prova em São Paulo, e quando eu cheguei, a fila dava voltas. As pessoas estudando na fila, no quarteirão. Eu falei, cara, mas peraí, vocês estão sabendo que vai cair na prova? Não, tinha uma matéria lá, você não viu? Eu falei, não vi nada. E aí eu fiquei sabendo que tinham 3 vagas e eram 500 pessoas. Eu falei, cara, esquece. Mas tudo bem, já estamos aqui, vamos lá, né? E na verdade eu acho que o que realmente decidiu se era para eu passar ou não passar naquela prova, eu de fato acredito que foi o destino. Porque uma das questões que caiu na prova foi uma questão sobre um vulcão que tinha entrado em erupção na Guatemala, na década de 80. E naquele dia anterior, eu tinha jantado com meu avô no meu sítio lá em Itu, e ele tinha me contado a história de quando ele estava na Guatemala. Mentira! Não, juro. Não, para. É a meditação, meu Deus do céu. Não, mentira, mas ele tinha me dado uma coisa muito específica. Não, muito específica. Aí quando eu olhei a pergunta da prova, eu falei, não, cara, peraí, então era pra eu estar aqui. E aí respondi essa pergunta, mas obviamente não foi só isso. Você tinha que, todo mundo que passava pra próxima fase tinha que tirar 8 na redação. Passei na redação e depois foram mais 5 meses de avaliações e testes e conversas e dinâmicas de grupo pra de fato começar o estágio. Que legal. E como que foi trabalhar todos esses anos assim? Porque faz amizade, não faz amizade, tem a fofoca, não tem a fofoca. Televisão tem muito esse âmbito, assim, né, às vezes de confusão, ai, poxa, ela entrou nesse cargo, ai, mas eu queria estar nesse cargo, assim, foi pra você complicado? Assim, porque é um meio muito competitivo, né, Mariana? Você sabe que eu sentia mais isso no começo da carreira, assim, senti muito isso no começo da carreira. Eu acho que quando ainda você não tem muita segurança de quem você é, você fica mais suscetível a esse tipo de gente, a esse tipo de fofoca, presta mais atenção nas suas coisas. À medida que eu acho que você está segura daquilo que você faz, da carreira que você construiu, você para um pouco de olhar para isso, assim. E como foi participar do Bem-Estar? Você ficou bastante tempo no Bem-Estar, 8 anos. Como que foi apresentar esse programa? Puxa, acho que foi uma honra, assim, foi um privilégio, porque o Bem-Estar de fato é um programa que faz muito sentido para transformar a vida das pessoas. E eu acho que quando eu decidi ser jornalista, eu acho que o que eu mais pensava era isso. Eu quero, de fato, trazer informação que muda a vida das pessoas. E ali eu tinha isso todo dia, com os melhores médicos do país, com uma equipe fantástica e com a possibilidade de atingir de uma vez só muita gente. E como foi trabalhar com o Fernando Rocha? Ah, incrível. Ele já esteve aqui no Sensacional, querido, sei, né? Maravilhoso, divertidíssimo. Você entrevistou, você sabe o quanto ele faz a gente rir, muito, né? O negócio do ovo, até hoje eu olho pro ovo, Fernando, eu lembro de você. Olha pro ovo, eu lembro de você. Gente, e eu brinco com ele, aquilo só aconteceu porque eu não estava lá. E aí, o que você falou pra ele? Não, e aí que eu fiquei bem preocupada, porque eu sabia que pra ele aquilo ali tinha sido tenso. Depois eu conversei com ele e houve repercussões e tudo isso. Então, assim, nesse momento, a gente sabe até onde a gente pode brincar. Assim, quando o outro estava num momento de aperto, a gente se apoiava. Sim. Então, cara, mas é assim, Fernando Rocha, né? Não tem muito o que dizer. Mas você deu risada, deu? Cara, não dei risada. Não dei risada porque eu sabia que ali tinha sobrado pra ele. Você sabia? Porque você sabia o histórico ali dos bastidores. Não, eu sabia que ali o negócio tinha ficado feio, assim. Eu não dei risada daquilo, não. Você acha que isso talvez contribuiu para a saída dele? Difícil dizer, né? Mas eu acho eu acho que ele ficou um pouquinho mais inseguro também depois disso e a relação foi se desestruturando, assim, sabe? É difícil dizer se foi isso, se não foi isso, mas é que eu acho que, assim, não dá pra fazer piada tendo medo, não dá pra ser engraçado tendo medo. A gente é engraçado quando a gente é livre. E aí, ele começou a sentir que ele estava cada vez menos livre também. Então, eu acho que isso, obviamente... Travou ele. Quando você fica com medo, fica um negócio insuportável. Imagina. Insuportável. E como foi para você, de repente, saber, assim, receber a notícia que o programa ia acabar? Então, eu não recebi essa notícia, né? Eu recebi a notícia de que o Fernando ia sair. E quando eu recebi a notícia que o Fernando ia sair, eu já tinha decidido internamente sair. Eu já sabia que eu ia pedir demissão. E aquilo pra mim foi muito complicado. Eu queria muito que ele ficasse, porque eu sabia o quanto ele queria ficar. Então eu fiquei muito triste quando eu soube que ele ia sair. Fiquei muito triste. E não necessariamente ele queria ficar no Bem-Estar, mas ele queria ficar na Globo. E quando eu decidi sair em janeiro do ano passado, em janeiro de 2019.
E essa decisão, ela já na verdade, eu estava pensando sobre essa decisão fazia 2 anos. E assim, eu tomei a decisão no dia 2 de janeiro. Eu senti uma responsabilidade muito grande, porque assim, quer queira, quer não, a gente sabia que de alguma maneira a gente era a imagem do programa. É óbvio que as coisas em qualquer emissora de televisão se perpetuam independentemente dos apresentadores, né? Tem programas que se sustentam sozinhos, como o Bem-Estar está se sustentando, ainda tem o programa. Mas eu acho que tem muita gente que tinha empatia com a gente e que obviamente ia sentir falta. 8 anos à frente, né? E ali era um programa em que a gente se colocava pessoalmente também, né? Em que a gente falava, mostrava muito de quem a gente era dentro do programa, porque existia espaço para isso. Então, quando eu fui conversar com o Schroeder, eu falei sobre isso. Eu falei assim, olha, eu tô disposta a ficar mais tempo, se você quiser, porque eu tô preocupada até com o próprio programa, mas eu gostaria muito de sair e meu contrato está para acabar. Então, queria ver com você o que você quer que eu faça. Então, esse foi meu diálogo ali, meu discurso. E eu acabei ficando, mesmo tendo pedido demissão, mais 15 dias trabalhando. E foi assim. Entendi. Outra cartinha. Vamos lá. Você sempre escolhe do meio. Por que você sempre escolhe do meio? Será? Eu não tinha reparado nisso. Eu reparei sempre do meio. Olha, você está muito observadora. Mário, você teve depressão quando você estava com 17 anos, é isso? 17 anos, assim, no meu ano de vestibular, adolescente, eu não conhecia nenhum outro adolescente com depressão. Então, para mim, isso foi muito difícil, porque a minha sensação era de isolamento completo e absoluto. Era como assim, eu sou a única pessoa no mundo que tem isso. E eu tive uma depressão com uma síndrome do pânico. Assim, a sensação da síndrome do pânico, muitas vezes eu acho que ela é até pior do que a depressão, porque é uma sensação muito aguda de que você vai morrer a qualquer momento. E de fato você acha que você vai morrer. E eu cheguei a ficar no quarto, só isolada assim. E não saía pra nada, nem pra comer. Cheguei a fazer refeições dentro do quarto. Até que um belo dia minha mãe bateu a minha porta e disse assim... Ela já tinha tentado de tudo pra me tirar do quarto, assim. E ela bateu a minha porta e disse, olha, Mari, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. Eu senti naquela frase da minha mãe um desespero na voz dela. Eu senti que ela tinha entregado, sabe? Ela não sabia mais o que fazer. Ela era psicóloga, então você imagina o desespero dela de não conseguir ajudar uma filha com depressão. E você chegou a pensar até em suicídio, não foi? Cheguei a pensar, Você chegou na sacada do prédio? Várias vezes eu sentei na janela no parapeito do meu prédio. Várias vezes. Sério, Mari? Várias vezes. Várias vezes. De tirar a própria vida. Pois é, né? Eu acho que a gente não... Nessa hora do desespero, você nem pensa muito no que significa isso, né? Porque para você não está tendo uma vida. Você não está tendo nada ali. Eu falo muito sobre isso porque muita gente me pede ajuda pelas redes. Muita gente que me escutou eu já falando sobre isso e fala assim, eu estou no mesmo lugar onde você estava, eu estou nesse momento querendo fazer isso. E aí, assim, me dá mais um dia, se dê mais um dia, porque você pode descobrir que a vida vale a pena, como eu descobri. E como tanta gente que já contou... Uma frase de efeito, né, que sua mãe falou. É isso. Ligou a chavinha. Ligou a chave. E aí... Só você pode se ajudar. E depois você teve... Depois da maternidade, você teve... Tive uma depressão pós-parto. E foi difícil. Isso é difícil, hein? Foi. Foi difícil porque eu demorei pra acreditar que eu estava deprimida. Eu me achava inútil sendo mãe. Mentira. Juro. Eu me achava... Foi planejada a sua gestação? Foi planejada a minha gestação. Olha só que coisa, Foi planejada a minha gestação. Mas quem já teve depressão tem muito mais chance de ter depressão pós-parto. Aumenta bastante a chance de depressão pós-parto. Então era muito difícil e uma dificuldade muito grande também de entregar o cuidado dele para outra pessoa para eu poder descansar. Porque ser mãe cansa muito, né? Você queria fazer tudo, demandar tudo. Eu queria fazer tudo, eu queria ter o controle sobre tudo. Eu ficava pensando que a única pessoa em quem eu confiaria de fato para cuidar dele seria minha mãe. E nesse momento eu já não tinha mais a minha mãe. Então, eu descobri que uma coisa é você não ter mãe, a outra coisa é você ser mãe sem ter mãe. Nossa. E eu revivi muito o luto da minha mãe com a morte, com o nascimento do meu filho. Então, foi como se minha mãe tivesse morrido de novo. Vamos lá, mais uma carta. Vamos ver. Eu tinha certeza que você ia pegar a carta esquerda. Você acredita? Sério? Te juro por Deus. Tá vendo? Te juro. Eu falei assim, gente, ela vai pegar a carta da esquerda. Antes, a gente estava conversando, eu falei, qual será que carta? Olha que a pessoa ficou pensando. Eu acho que a próxima carta que vai pegar, ela vai ser da esquerda. Muito bom. E a gente está falando dos filhos, exatamente o assunto que a gente está falando. Olha só. A gente começou a falar. Já começou a falar, já saiu a carta. Porque você teve 2 gestações. Você teve a primeira, que você queria muito parto normal, e que você não conseguiu, teve problema, depois da cesárea. Foi um parto, minha cesárea foi um parto. Engraçado a gente falar essa coisa dos foi um parto como sendo uma coisa negativa, né? Porque meu segundo parto foi
o parto. Foi maravilhoso. A gente devia mudar isso, de não falar assim, foi um parto. Porque tem partos que são maravilhosos. O meu segundo foi maravilhoso. O meu primeiro foi difícil porque eu acho que eu me preparei mal. E aí foi como você sonhou? Foi assim, muito segundo? como eu sonhei. E nesse dia que eu já estava assim, se passasse mais uns 2 dias, ia ter que fazer cesárea por causa das, enfim, de toda a história, passou de 42 semanas e tal. Eu estava desesperada e eu fui com meu marido para o Parque Ibirapuera e ele falou assim, senta lá, medita. E eu fiz uma meditação maravilhosa. E foi um momento em que eu mais me conectei com o João. E naquele dia eu entrei em trabalho de parto. Olha que maravilha. Foi maravilhoso, assim. Foi muito louco. Andou bastante no parque também aquele dia? Andei Isso muito ajudou no bastante, parque né? aquele dia. Ajudou bastante. Nasceu rápido o parto normal? Nasceu, cheguei no hospital às 10 horas da noite. Nasceu 00:07. Uau! É muito bom você contar essas duas experiências. Você viveu as duas. Para quem está nos assistindo. Porque para tirar esse monstro, né, que é o parto no normal, que acha que dói, que é um absurdo, né? Tirar essa negatividade, eu vou te falar que a sensação de felicidade entre as contrações, porque a gente tem uma enxurrada de hormônio quando a gente está num trabalho de parto, né? Então, óbvio que a contração dói, mas entre as contrações eu nunca senti tanto prazer em toda a minha vida. E sem contar, do ponto de vista hormonal, da qualidade do vínculo que se forma com o filho depois. E isso tem muito a ver com a depressão. Quando a gente tem parto natural e normal, enfim, a chance de você ficar deprimida é menor. Então, até por conta da liberação de hormônios mesmo, assim, a cesárea, no meu caso, por exemplo, que nem entrei em trabalho de parto, na primeira eu nem entrei em trabalho de parto, não tive contração. Eu esperei bastante tempo, mas o trabalho de parto não começou. A minha bolsa estourou e o meu trabalho de parto não começou. Então foi muito frustrante para mim também por causa disso. Eu imagino. Não, e a própria contração já estimula o bebê a respirar, o pulmão. É muito saudável, né? Tanto para a mãe e seguro, né? Quanto porque a anestesia, querendo ou não, é um risco também, né? Também. Última carta. Última carta. Luto. Falamos um pouco sobre isso já. E você teve o luto da sua mãe. Como era a sua relação com ela? Era maravilhosa a minha relação com a minha mãe, assim. E a sua mãe sempre dentro dela, acho que chegou algumas vezes até te dizer que ela falava que ela ia partir antes de 50 anos. A gente brigava muito por causa disso. Como que foi ouvir isso da sua mãe? Porque sua mãe, você acha assim, você nunca vai perder sua mãe. Sua mãe é pra sempre, é a eternidade, né? É tipo a frase que o João me falou na semana passada. Mãe, o dia que você for morrer, eu não vou deixar. Na verdade, dá vontade a gente falar isso pra todas as mães, né? A mãe não pode morrer. Sim, sim. E quando ela falava assim, eu vou morrer antes dos 50, eu falava, mãe, fica quieta, não fala isso. E eu sempre acreditei muito no poder da palavra. E eu falava pra ela, eu falava assim, não, porque no dia que você tiver seus netos, ela falava, eu não vou conhecer meus netos. Eu não sei como ela sabia disso, mas ela morreu com 48. Com 48? 48. Como que foi essa morte dela? E eu estava chegando da faculdade em casa, e numa terça-feira foi curioso, assim, porque na hora do almoço eu pensei assim, preciso falar com a minha mãe. E aí eu estudava na PUC, aqui em São Paulo, cheguei no bandejão, aquela fila no orelhão, eu falei assim, cara, deixa pra depois. Mas foi uma intuição muito forte que me veio, assim, tipo, eu preciso falar com a minha mãe. E não teve depois. Eu não falei com ela. E ela passou um mês em coma. E assim, o momento mais marcante do coma da minha mãe foi um dia em que meu pai desceu. A gente estava na UTI, ele falou assim, ai, Mari, tá difícil demais pra mim, eu vou fumar um cigarro lá embaixo. Quando ele saiu, ela começou a chorar, em coma. E aí eu olhei e falei, nossa, você estava pertinho dela? Eu estava do lado dela. Do lado dela. Eu fiquei, todo o tempo que eu podia, eu ficava do lado dela. Ficava. E aí meu pai voltou, tipo, 2 minutos depois meu pai voltou. Eu falei, pai, o que aconteceu? Você não ia fumar um cigarro, tal, não sei o quê? Sua mãe. Ele tava meio emocionado, assim. Eu falei, minha mãe o quê, pai? Não, sua mãe me deu um beijo. Eu falei, como assim? Minha mãe tá aqui. Ele falou, não, uma borboleta amarela pousou no meu ombro e foi o beijo da sua mãe. E desde aquele momento, borboletas me acompanham. Em todos os momentos importantes da minha vida. Delícia, Má. Deixa eu te falar uma coisa, Mari. Tem uma parte aqui no programa que a gente sempre manda uns recadinhos assim especiais e pessoas muito queridas, pessoas especiais da sua vida. Jura? Fizeram questão de mandar pra você. Nossa, Vamos gente. ver? Como eu sou feliz de ter você do meu lado. Angel. Como eu tenho muito orgulho da nossa jornada. Essa jornada que a gente está construindo nesse plano, com tantos planos e compartilhando essas conquistas, esse crescimento, esse amadurecimento. Eu te amo tanto. Eu também. Eu te amo infinito e além. Eu também. Essa moça aí, a Mariana, é muito especial pra mim. Não só pela amizade dela, que é uma delícia ser amigo dela, mas pelo exemplo que ela dá. Porque a Mariana coloca muito bem
a gente como humano. A Mari Ferro é luz, né? Ela chega o ambiente inteiro, se enche, né? Aquela carona dela linda. Você não, E aquele abraço apertado. E ela sempre me chama no WhatsApp, às vezes ela sempre tem um link, um vídeo, uma música, alguma coisa pra deixar o meu dia mais leve, mais centrado, mais feliz. Obrigada por você existir. Obrigada por a me deixar existir com você. Toda vez que eu penso na nossa amizade, eu tenho a certeza que foram os nossos filhos que elaboraram toda essa nossa trajetória de vida. Obrigada por tudo e conte comigo sempre. Obrigada. Oi, Mari, tudo bem? Me convidaram para fazer uma homenagem para você e eu fiquei pensando muito o que eu vou falar. Tava todo mundo fazendo a reunião, quando nós saímos, todo mundo tava com o seu copo e a gente tava levando para o lugar que era um coworking para deixar o copo lá. Quando eu olho, você estava lavando o copo de todos. Isso também foi bem forte, porque bem ou mal a gente tinha ido, você como a Mariana Ferrão, Tá parecendo. pessoa pública, celebridade, e tava lá, lavando sem pedir, sabe, fazendo isso sem aparecer, com toda humildade, numa boa. Eu falei, cara, que legal. Eu acho que nós aprendemos muito um com o outro e pode ter certeza que eu vou levar para minha vida a nossa convivência, né? Foi uma convivência muito conturbada no começo e maravilhosa no final. Um beijão, tô esperando você pra gente dançar o tango e realizar esse sonho. Quero ver esse tango. Tchau, Mari! Eu sou muito grata por esse encontro, por ter encontrado uma irmã de alma, como a gente sempre fala que somos. Você faz muita diferença na vida das pessoas. E eu sou uma dessas pessoas. É claro que eu aprendi muitas coisas. Eu vou falar de duas que são muito importantes, muito caras para mim, queridas para mim. A primeira delas foi estabelecer um novo idioma, uma comunicação que eu não conhecia, uma comunicação com olhar, sem palavras, mas muito intensa e muito assertiva. E a outra foi de valorizar os momentos, os minutos. A gente tinha todos os dias um tempinho pequeno para tomar um café. Ô, Mari, que saudade. Um beijo, tudo de bom. Eu sou muito feliz por ser seu sobrinho. E aposto que eu tenho quase certeza que o Miguel e o João amam ser seus filhos. Uma pessoa famosa ou não pela TV, você sempre vai ser querida por nossa família e por várias outras pessoas também. E espero que ao longo da sua carreira você consiga mais conquistas do que você já tem agora. Meu Deus, eu quero esse menino pra mim. Bom, esse é o meu recado. Tchau, Mari. Queria te dizer que eu tenho muito orgulho de ser seu irmão, que eu te admiro muito. E quando eu vim gravar esse recado, eu fiquei pensando qual será que é a característica que mais representa a Mari pra mim. Tem muitas. Você tem a simpatia, a facilidade de comunicação, a capacidade de fazer amigos. Mas o que eu acho que a característica que mais te representa é a vontade, a atenção e o prazer que você tem de ajudar os outros. Isso eu acho que é algo que você pegou da nossa mãe. Te amo demais. Também. Um beijo do seu irmão preferido. Só ele. Que maravilhoso, gente. Que emoção. Dá um lencinho pra ela. Lencinho, Dá um lencinho pra ela. Gente, que demais. pessoas especiais. Como bom conhecer um pouquinho mais sobre você, sabia? Uma delícia. Obrigada. Queria mandar um beijaço especial para todo mundo que falou. Muito obrigada por Lindona, isso. foi demais passar essa tarde com você. Que tarde agradável. Foi sensacional. Muito obrigada pelo carinho, pela confiança. Foi demais. Gente, vamos dar palmas pra Mariana Ferrão, essa lindona aqui. Olha que linda.